Oi, pessoal, vamos aí para mais uma videoaula. O tema da videoaula agora é sobre conjuntura, mais uma das aulas de conjuntura, é sobre mercado de trabalho. Inicialmente eu trouxe aqui uma notícia, né, do UOL Notícias sobre o mercado de trabalho. Vamos lá, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né, o desemprego do Brasil ele não vai voltar ao patamar pré-pandêmico em 2022. A gente já reparou, né, desde o início da pandemia, que houve um aumento no número de desemprego. Muitas atividades tiveram que parar suas atividades, né, muitas empresas. Não foi possível a retomada em alguns casos e isso aumentou o nível de desemprego do país. Lógico que a gente já estava sofrendo um pouco com a questão do desemprego há algum tempo, principalmente aí com a crise que estava vindo em 2014, 2015, tanto que lá no governo Temer, se vocês lembrarem, teve aquela reforma trabalhista que flexibilizou algumas regras, né, do emprego, permitindo aí que, teoricamente, mais pessoas fossem contratadas de uma forma um pouco mais fácil. Mas, apesar disso, não aumentou tanto o número de empregados no país por conta dessa medida aí no governo Temer, mas isso é assunto mais para frente. De acordo com a notícia, em 2019, o número de desempregados no Brasil era de 12,5 milhões de pessoas. E em 2021, essa taxa atingiu 14,3 milhões de pessoas, ou seja, 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas a mais desempregadas em 2 anos. E aí, em 2022, ele fala que vai chegar a 14 milhões, ou seja, vamos ter só 300 mil pessoas empregadas, né, em relação ao final de 2021. Vamos manter o patamar de desemprego no Brasil. Se vocês forem pensar em outros países, né, essa taxa aí pode ficar bem menor, né, 6 milhões de pessoas desempregadas, é o que a gente tinha mais ou menos ali no início da crise de 2014, né, a gente quase dobrou nosso número de desempregadas, né, nos últimos tempos. Existem sim alguns sinais aqui em termos da pandemia, do início da pandemia para o momento atual, de recuperação no trabalho, só que, assim, as recuperações têm sido muito mais em trabalhadores informais, muita gente indo aí para trabalhos em conta própria, né? Então, também temos que ver a qualidade desse serviço que está sendo gerado. Só para lembrar aqui, eu trouxe algumas definições de mercado de trabalho para quem não é familiarizado com o assunto. O que é a PIA, né? População em idade ativa. Basicamente aqui é quem pode trabalhar, né? Quem tem acima de 14 anos e alguns idosos também, se eu não me engano, agora não me lembro qual que é a faixa, mas os idosos também não entram nessa questão da idade ativa a partir de uma certa faixa etária. Quem pode trabalhar não é necessariamente quem trabalha, então a gente tem a PEA. A PEA, ela é população economicamente ativa. O que é? É a parcela da PIA ocupada ou desocupada e que está em busca de ocupação. Se você não está procurando, você não está na PIA, tá? Você pode estar ocupado ou desocupado, mas você tem que estar procurando uma ocupação. Ocupação aqui, né, econômica remunerada. O que é a PNEA? A PNEA é a população não economicamente ativa. Ela é a parcela da PIA desocupada e que não está em busca de ocupação. O que é a população ocupada? População ocupada são aqueles indivíduos que possuem trabalho. Aí esse trabalho ele pode ser remunerado, exercido regularmente, remunerado, mas exercido de forma irregular, desde que não estejam procurando trabalho diferente do atual. E não remunerado de ajuda em negócio de parentes, remunerado em espécie, benefício, sem procura de trabalho. Você não está ganhando, mas está trabalhando, mas não está procurando. É mais ou menos isso. E quem que é a população desocupada? População desocupada são os indivíduos, né, que na semana de referência lá da pesquisa da PNAD, foram entrevistadas e essas pessoas sem trabalho na semana de referência, mas estavam disponíveis para assumir um trabalho nessa semana e que tomaram alguma providência efetiva para conseguir esse trabalho no período aí de 30 dias. Vou resumir isso daqui então, né? A população, ela pode ser dividida em população em idade ativa e idade inativa, lembrando lá quem tem menos de 14 e mais de uma certa faixa etária. Quem está em idade ativa pode ser economicamente ativo ou não economicamente ativo, e quem é economicamente ativo pode estar ocupado ou desocupado, certo?
trouxe aqui para vocês alguns dados, né, para a gente ver uma visão geral desse mercado de trabalho nos últimos meses, né? O que a gente tem dados aqui são da PNAD contínua mensal, certo? Então, a gente tem a PI, População em Idade Ativa, aí chegando aí a 172 milhões de pessoas em outubro. A Força de Trabalho, a PEA, População Economicamente Ativa, chegando a 106 milhões de pessoas no Brasil. 93 milhões estavam ocupados, 12 milhões estavam desocupados, né? Então, esses desocupados aqui é aquele valor da manchete, né, que a gente acabou de ver. A população fora da força de trabalho, né, a PNE é 65 milhões. Então, o nível de ocupação que a gente tem aí é 54,6, uma taxa de participação de 62,5. Eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho no site do IBGE, né, a gente está aqui no site do Sidra novamente, aqui eu entrei na pesquisa, a PNAD, Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, contínua divulgada mensalmente, tem a trimestral também. E aí, eu não anotei aqui qual que era a tabela. A população desocupada é a tabela 6318. Vocês podem vir consultando aqui também, mas eu vou aqui direto na tabela que é mais fácil de eu achar. Dislexia. Vamos lá, tabela 6318. 6318. Tudo bem, ele não quer achar agora para mim a que eu quero, então vamos pegar a outra aqui de exemplo. 6379, né? O nível de ocupação na semana de referência. Ele tem aí mensal. Nível de ocupação, desocupação na semana de referência. Você tem os coeficientes, né? Aqui eles estão com dados agrupados, né? Maio, junho, julho, abril, maio, junho. Aqui é nível Brasil nesse caso. Não era bem a tabela que eu queria mostrar para vocês, mas vocês já entenderam onde acha, né? Tá? PNAD contínua no site do CIDR do IBGE. Normalmente, por que eu estou mostrando a PNAD para vocês e não a RAIS? A PNAD, ela avalia, é declarado pela pessoa. Então, é emprego formal, é emprego informal. A RAIS, ela é declarada pela empresa. Então, o que acontece? Se você quer analisar qualquer emprego informal, você não consegue pegar pela RAIS, porque a empresa tem que estar formal, certo? Por exemplo, se você vai tratar de emprego agrícola é muito trabalho informal. Então, você não vai conseguir avaliar muito bem emprego agrícola se você utilizar a RAIS e não a PNAD. Então, as pesquisas, você sempre tem que ter uma noção de qual é o grupo de amostra delas, né? Sempre dar uma olhada ali na metodologia da pesquisa, certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Eu trouxe os dados aí, né, de nível de ocupação, população ocupada e os gráficos desses setores. É muito visível, né, que a partir de 2020 houve uma queda, né, no número de ocupados, né, no nível de ocupação, aumentou o número de pessoas fora da força de trabalho, pessoas economicamente ativas, essa taxa de participação caiu, o número de desocupados, apesar disso, o número de desocupados também caiu. O que a gente vê é que algumas pessoas até deixaram de procurar emprego no período também, não está aqui nesse dado, mas até muitos que estavam ocupados, que não conseguiram emprego em outras áreas, deixaram até de participar da população economicamente ativa, porque muitos desistiram até de procurar emprego no período, estavam esperando algum momento melhor para poder voltar a procurar emprego, né? Lá nos dados da PNAD, eu não anotei o número da tabela por categoria, por grupo. Por grupo é a tabela 6323, tá? Por categoria é 6320. Então, na 6323, a gente vai ter aí os grupos de atividade. E aí a gente vê, né, a questão da indústria, da agricultura, da pecuária, produção florestal, pesca, cultura, a questão da indústria, da construção, do comércio, né? É possível analisar o nível de emprego por cada um desses setores, né, por cada uma dessas atividades. Os serviços caiu bastante, transporte, alimentação fora de casa, né, alojamento, hotéis sofreram muito, o setor de turismo sofreu muito no período, serviço doméstico, principalmente o serviço doméstico teve esse problema de não poder ir trabalhar, de não ter renda, né, e muitas dessas pessoas aí não são
legalmente, às vezes, ou são diaristas, então temos alguns problemas aí em alguns setores de emprego, né? E a gente vê em alguns períodos uma rápida recuperação, por exemplo, de informação e comunicação, né? Então, se vocês forem ver, serviços que têm menor qualificação sofreram muito mais na pandemia e muitas pessoas que acabaram desempregadas acabaram indo para esses serviços de menor qualificação para ter alguma renda, tá? Então, a gente tem que analisar isso com uma certa calma. E um outro dado que eu coloquei aqui foi do CAGED, a questão do saldo de desemprego, né? Admissões menos demissões, qual que é o saldo? No período aí de 2020, no início de março até maio, abril, a gente tem uma queda muito grande, né? Um aumento das demissões muito maior do que a admissão de empregados. E logo no início, em janeiro, antes logo da vacinação também, com o período que a gente começou a ter muitas mortes também, várias restrições vieram, isso também acarretou num aumento de demissões muito maior do que as admissões. Lembrando aqui que o serviço também tem aquele período, né, final do ano, aumento do número de postos de trabalho, em algumas épocas específicas. Eu queria trazer para vocês aqui os dados do CAGED, onde a gente acha. Vocês vão entrar, eu joguei aqui no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né, quando a gente vem olhar o cadastro, o que é o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E aí a gente já vem aqui e clica em estatísticas. Os dados já vão abrir para a gente no... Deixa eu ver aqui para vocês, né? Vai perguntar, né, qual pesquisa vocês querem ver. Normalmente, o que eu já trabalhei aqui é muito mais com os microdados, que é uma coisa bem mais detalhada do que os dados agregados. É legal trabalhar com os microdados no mercado de trabalho. Tem a RAIS, que eu falei para vocês, né, um pouquinho antes, que é a parte com emprego, melhor captar empregos formais, né, quando você vai analisar a RAIS. E o novo CAGED, né? E aqui no novo CAGED, a gente já tem a evolução do saldo, mais ou menos aquela gráfica que eu tinha mostrado para vocês. E já vem aqui em tabelas, que é onde vai ter o Excel aqui, seja baixa direto um Excelzinho básico para pegar os dados de admissões, desligamentos, saldos. E aí vocês vão ter um maior detalhamento. E vocês podem usar esses dados aí para pesquisa no mercado de trabalho, que também é legal complementar com a PNAD, com a RAIS, certo? E o que eu tinha para falar hoje para vocês de mercado de trabalho é isso. Vamos aí, vamos se ver no próximo vídeo. Obrigada.